Eu cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo. A mensagem para a igreja neste dia, 15 de maio de 2020, é: o amor derramado, o sangue derramado e o Espírito derramado. Nós encontramos essas três passagens do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 3, versículo 16 a 23. E em Mateus, capítulo 27, versos 29 em diante. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Agora, ouçam com atenção, esta é uma mensagem muito rica. O amor derramado. Primeiramente, eu desejo que vocês olhem antes de tudo para esse tema, o amor derramado. Deus nunca fez nada limitado. Ele sempre fez da maneira gigantesca. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio somente para os brancos, ou para os negros, ou pardos, vermelhos ou amarelos. Mas ele veio para todos os povos. Ele veio ao mundo e para o mundo todo, porque ele amou a todos da mesma forma. E foi por isso que ele disse: por esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja pertence a ele, ela é dele, e ele a ama, e pagou um alto preço por ela. Sim, às vezes nós pensamos, como pode a Deus amar o mundo? Como pode a Deus amar esse planeta de homens corrompidos e maus? E por que ele ainda ama estes homens deste mundo? Para nós, às vezes, é muito difícil amar alguém ou certas pessoas. Mas Deus não tem essa dificuldade. Ele ama a todos. Ele nos ama, agora mais do que quando antes andávamos afastados dele. Por isso, ele enviou seu Filho ao mundo para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino de luz do Filho do seu amor, que é Jesus. Este é o amor derramado para nós, porque o seu Filho veio para nos salvar. Ele é o nosso Redentor e Salvador, nosso Deus. Porque
Em João 3,16 está escrito que porque Dios amó al mundo de tal manera que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sim, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por mim e por ti, por toda a humanidade, para que o mundo fosse salvo por Ele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o amor de Deus derramado. Glória, glória, glória a Jesus. Né? Eu quero falar um pouco do sacrifício judaico. Quando o homem pecava, ele trazia um bode ou um cordeiro e colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, indicando que estava transferindo para aquele animal o seu pecado. O sacerdote cortava a cabeça do animal, pegava o sangue e colocava no altar de bronze, e o homem ficava livre do pecado. Mas em Hebreus está escrito que o sangue de bode, cordeiro, de animais não era suficiente para purificar o homem do pecado, para cobrir os pecados do homem. Era simplesmente um símbolo do que, anos depois, centenas de anos após, simbolizaria o sacrifício de Cristo que iria ser realizado no Calvário, derramando seu sangue para o perdão de nossos pecados. E os sacrifícios judaicos eram feitos pela manhã e à tarde. Quando aquela turma de sacerdotes cumpriu o seu horário, seu turno de trabalho, vinha outro sacerdote. Era dia e noite, sacrificando animais. E não era um quadro bonito, mas era feio, mal cheiroso. Eles faziam umas canaletas e o sangue descia e era derramado ali no ribeiro de Cedron. Quando imaginamos o sacrifício de Jesus Cristo, foi o espetáculo mais horrendo que já se completou entre o céu e a terra. Não há palavras para descrever aquela morte tão pavorosa. Em Isaías 52:14, Isaías disse que o aspecto de Cristo desfigurou-se de tal maneira que a sua aparência foi tão mudada que ele já não parecia mais uma criatura humana. O rosto, os olhos empapuçados de sangue, inchados, por causa daquela coroa de espinho cravejada no seu crânio. E ali,
era derramado o sangue do Cordeiro de Deus que tirava os pecados do mundo e tira até hoje. Ele foi torturado de tal maneira que homens, soldados, puxavam sua barba com as mãos e arrancando os pelos, e em sua cabeça colocaram aquela coroa de espinhos, e os espinhos cravavam em sua testa, e a sua cabeça ficou inchada, toda deformada. Irmão, ali estava sendo o sacrifício vicário do Filho de Deus, que significa o sacrifício substitutivo. Nós que estávamos condenados à morte, porque todos nós havíamos pecado, estávamos destituídos da glória de Deus, e o salário do nosso pecado era a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, Senhor nosso. Ele pagou o preço, um alto preço pela nossa redenção. Não há como calcular o preço que foi pago. Um sangue inocente. Os homens batiam sua cabeça com caniços e ainda perguntavam, esbofeteando, adivinha quem foi que te bateu? Cuspiam nele e os pregos eram cravados em seus pulsos e não nas mãos, porque as mãos rasgariam. Cravaram prego em seus pés e o soldado furou ainda com uma lança e abriu seu peito, e do seu peito saiu água e sangue. E o sangue era vertido. Nós vimos o amor de Deus derramado, e agora é o sangue derramado. O sangue que ali derramou era um sangue inocente e puro, derramando seu precioso sangue para pagar a nossa culpa. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos trazia paz foi lançado sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor nosso. Oh, como eu amo a mensagem da cruz! Continuarei a pregar até morrer, e até morrer eu a vou proclamar, e levarei eu também minha cruz, até que um dia eu a possa trocar por uma coroa de glória. Pastores, mestres, evangelistas, não deixem de pregar a mensagem da cruz. E não se esqueçam que dela vem a nossa salvação. Paulo dizia, eu me glorio na cruz. Você pergunta por quê? E ele dizia, porque pela cruz vem a nossa salvação, vem o perdão.
e também o sangue derramado pela cruz, e na sua gloriosa ressurreição, ele cumpriu o que ele havia dito: eu vou, mas rogarei ao Pai e ele enviará para vós o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita em vós. Quando eu for, derramarei do meu Espírito. O Espírito foi derramado sobre toda a carne em Atos 2, ali no cenáculo. Quando entrou ali no cenáculo um vento veemente, mas não era um vento, era um som tão forte que foi como um vento zunindo, e língua como que de fogo foram descidas sobre cada um deles, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo.